Li recentemente um livro, escritor que eu recomendo a todos vocês, John Piper. John Piper faz uma pergunta. No nosso catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é? Qual que é a resposta? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade do homem, da existência do homem, dar glória a Deus. John Piper faz a seguinte pergunta: e qual é a finalidade da existência de Deus? Se o homem existe para glorificar a Deus, e Deus existe para quê? Será que Deus não tem exatamente uma finalidade na sua existência? A resposta de John Piper é muito interessante. Deus existe para glorificar a si mesmo. Deus existe para adorar a Deus. Deus existe para ser sempre e eternamente glorificado nele mesmo. O Filho glorifica o Pai, com a glória que ele tinha antes. Ele pede que eu seja glorificado, então o Pai glorifica o Filho, e o Espírito glorifica ambos. Qual seria então a maior tarefa dos homens? Fazer com que Deus seja glorioso. Abre Isaías 43, versos 6 e 7, vamos fazer uma turnê rápida. Pergunta: Deus dos homens caídos escolheu para si um povo. Por que Deus nos diz que Ele separou para si um povo? Por que Deus formou os homens? Para que Deus criou os homens? Em Isaías, no capítulo de número 43, versos 6 e 7, nós lemos assim: direi ao norte, entrega, ao sul não retenhas. Trazeis meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e que os criei para minha glória, e que os formei e fiz. Deus informa que criou o homem para a sua própria glória. Jeremias capítulo de número 13 agora. Bom, Deus criou todas as coisas para a sua glória, o homem em particular. Mas deste homem caído, Deus separou um povo. Por que Deus separou um povo? Verso de número 11 do capítulo 13 de Jeremias: porque como o cinto se apega ao lombo dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Eu os fiz meu povo, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Deus tinha um objetivo em formar um povo, que este povo lhe fosse por nome, por louvor e por glória. Deus busca a sua própria glória. Meus irmãos, este povo que Deus fez, separou em Abraão, tinha de dar louvor, tinha de dar glória ao nome do Senhor. Mas esse povo não foi assim tão bom para com o Senhor. Esse povo esteve no Egito. Esse povo ficou 400 anos no Egito. E Deus tirou esse povo de lá. Por que foi que Deus não deixou esse povo lá no Egito? Eles mesmos queriam ficar no Egito. E nós temos uma resposta no Salmo 106, versos 7 e 8. Salmo 106, versos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar do Mar Vermelho. Por que foi que Deus não deixou eles lá então? Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Deus quer ser glorificado. Bom, este povo chegou a um certo momento que no deserto fez com que Deus se irasse contra eles. Mas ainda assim Deus suportou este povo, suas murmurações, suas reclamações. Pergunta: por que Deus suportou suas murmurações? Ezequiel 20, 14. Olha, quem não conseguir abrir, não fique frustrado. Apenas anote os textos, se for o caso. Ezequiel 20, 14. Ninguém será considerado pecador porque não deu tempo de abrir. Verso 14 diz: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Eu tirei eles do Egito, não porque eles eram bonzinhos, mas por amor do meu nome.
Chegou um tempo que este povo, depois que já estava em Canaã, vivendo no meio das outras nações, falaram assim: nós queremos um rei. Samuel, escolha um rei. E Samuel achou que aquilo estava muito errado, mas porque Deus havia respondido a Samuel: pode dar um rei para eles, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Samuel tem uma palavra no capítulo 12 do seu primeiro livro de Samuel 12, versos 20 a 22. Esse vocês devem abrir. Agora eu peguei vocês, né? Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. Deus é misericordioso por causa do seu nome. Eles rejeitaram a Deus. Eu pedi para vocês abrirem e para vocês prestarem atenção numa palavra aqui. Me chamou a atenção no estudo lá de John Piper. Ele falou assim: olhe para esse texto. Se fosse você diria igual Samuel para o povo: não temais, porque tendes feito todo este mal? Se fosse você, não diria assim: agora vocês devem ter muito medo de Deus, porque vocês fizeram todas estas coisas erradas. Mas há uma segurança no coração de Samuel. Não precisa ter medo o povo do Senhor, porque por amor do seu nome, o Senhor agirá com misericórdia. Deus busca glorificar o seu nome sempre. Meus irmãos, Deus jamais abandonou o seu povo, sempre mostrou misericórdia. Um dos momentos da vida do povo em que Deus mais demonstrou misericórdia foi o tempo em que Ele os mandaria para o exílio. O tempo em que essa casa era extremamente rebelde e não queria amar o Senhor. Eu vou ler para vocês em Isaías, no capítulo de número 40, no verso de número 9 até o verso de número 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Deus sempre terá misericórdia do seu povo, porque Deus ama o seu próprio nome. Tudo o que Deus faz é para exaltar o seu nome. Você talvez esteja dizendo assim: mas isso não parece mesquinho? Isso não parece egoísta? Veja, seria egoísta. O que é o egoísmo? É fazer com que aquilo que não é o centro de todas as coisas passe a ser o centro de todas as coisas. O egoísmo é fazer com que você, que não é o centro de todas as coisas, se sinta como centro de todas as coisas. Há pessoas que são assim, autocentradas. Ninguém pode contrariá-las, porque elas contrariadas, elas se ressentem facilmente. Essas pessoas não percebem, elas são egoístas, elas se colocam no centro de todas as coisas. Deus não é egoísta, porque na verdade não é que Ele se coloca no centro de todas as coisas. Ele o é. Ele é Deus. Antes dele não havia nada. Aliás, Ele é eterno.